Bom dia, pessoal. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a necessidade de equilíbrio. Eu acho que cada vez mais a gente procura essa balança, algo que traga uma certa neutralidade para a gente. Parece que a gente está vivendo sempre num estado ou de euforia, de alegria extrema, ou a gente está num estado de melancolia, depressão. Eu tô gripada, então a minha voz não tá das melhores hoje, mas vamos lá porque é importante. Então, nessa busca por neutralidade, a gente acaba se deparando com várias questões bem sombrias, com vários medos, com várias ansiedades. Eu acho que os últimos anos, e esse também, eles têm sido anos que trazem uma clareza muito grande, uma luminosidade muito grande, num sentido de projetar as sombras. Então, a partir do momento em que vem essa luz tão imensa, a gente consegue enxergar também melhor as nossas sombras. E lidar com tudo isso que a gente sente e lidar com tudo isso que as outras pessoas estão sentindo e com a sombra das outras pessoas que a gente vê tão claramente e tão dolorosamente porque a gente não as conhecia, não as reconhecia, isso tem sido muito difícil. E a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que todo mundo que eu converso nos últimos tempos tem esse sentimento de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para estar bem, eu preciso de ajuda, mas eu não sei como. Então, eu vim aqui falar um pouco sobre a minha agenda a partir do dia 9 de março, onde vão ter algumas atividades, inclusive gratuitas, porque eu acredito que a gente precisa se juntar nesse período, a gente precisa realmente se unir, fazer coisas juntos pra gente estar bem. Porque quando a gente é sozinho, se a gente se desequilibra, desequilibrou e para voltar é difícil. Agora, a partir do momento em que a gente vai formando grupos, a gente se sustenta. Então, quando um muda o ritmo, os outros estão ali sustentando o ritmo. Então, as coisas vão voltando para o seu lugar de maneira mais fácil, com menos esforço, porque a gente tem pessoas para nos ajudar e pessoas às quais nós nos conectamos verdadeiramente. Então, para que isso aconteça, de segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã, eu vou disponibilizar o meu espaço, eu vou estar aqui para a gente fazer saudação ao sol. Eu não ensino a fazer a saudação ao sol, eu não sou professora de yoga, mas você que já praticou ou pratica yoga, você pode vir para a gente praticar isso diariamente, né? Pelo menos 3 vezes na semana, fazer essa saudação ao sol, que a gente movimenta o corpo num estado meditativo. Quem tem vontade de fazer e não sabe fazer, procura um instrutor, um professor de yoga, aprende a fazer a saudação certinho e vem pra cá porque é gratuito ou a contribuições espontâneas. Então, das 8 às 8 e meia, de segunda, quarta e sexta, saudação ao sol. E às 8 e meia tem um período de respiração e meditação. Então, durante mais meia hora, a gente vai fazer técnicas de respiração e meditação juntos. Eu queria falar um pouco sobre a meditação, como eu trabalho, porque muita gente chega pra mim e fala: já tentei meditar e não consigo. E essa era eu alguns anos atrás, porque eu falava: gente, eu não consigo ficar sem pensar, é impossível ficar sem pensar. Até que eu comecei a entender que é impossível ficar sem pensar. Pelo menos para nossa realidade ocidental isso é. Então eu trago meditações numa abordagem mais voltada para as pessoas ocidentais, onde o foco é a gente canalizar os pensamentos. Então é a gente começar a dar espaço para eles e não sentir a necessidade de finalizar, a gente aprender a respirar, a gente aprender a relaxar. Então são várias técnicas que eu acho que atingem muito a gente usa uns mantras também ocidentais, então em português, para que todo mundo consiga entender e fazer, e sem cunho religioso, embora tenha influência óbvia, né, da cultura indiana, da cultura
oriental, do budismo, do hinduísmo, mas a gente trabalha isso da maneira mais laica possível aqui dentro. Também é gratuito, gente, ou a contribuições espontâneas. E é muito importante que, se você tem interesse de fazer, ainda que não seja para começar no dia 9 de março, mas me deixa um recadinho, fala, olha, eu não poderia começar agora, mas daqui a um mês eu gostaria de começar. Porque se não formar esse grupo, se eu ver que não tem interessados, não tem por que eu continuar. E eu gostaria muito que pudesse acontecer, que acolhesse pessoas que não têm condições de fazer, condições financeiras de fazer alguma atividade para se sentir melhor. E eu queria que essa porta estivesse aberta, e para isso eu preciso de pessoas, preciso de unidade. Então, ainda na segunda, quarta e sexta, a meditação das 8h30 às 9, e a partir das 9 até meio-dia eu vou deixar o consultório aberto para atendimento sem hora marcada. Então, nesses atendimentos eu faço as leituras de oráculos, que é cartas, mãos e borra de café, e a terapia prânica, que são 15 minutinhos e custa R$30. Então, também é uma terapia de baixo custo. A leitura de oráculos é R$150 cada leitura, e é de 1 hora ou 1h30 mais ou menos. De terça e quinta, das 8h30 às 9h30, eu vou estar no Campo do Inca, fazendo uma meditação em movimento, que é uma meditação também voltada para o corpo, mas também exercícios de confiança, dinâmicas, para que a gente possa também relaxar, conseguir soltar, entregar energia para outras pessoas, receber energia das outras pessoas e aprender a confiar no universo. Então, essa meditação em movimento, ela também tem um valor de R$100 mensais. Se você quiser fazer 2 vezes na semana, aí R$150 mensais. E de terça e quinta, das 10 ao meio-dia, vai ter terapia em grupo. Então, todo mundo que está querendo fazer terapia não consegue pagar para fazer individual. Essa é uma boa saída. São R$100 mensais e 2 horas todas as semanas. Que mais? Vamos lá. De segunda a sexta à tarde, aí eu fico com os horários agendados. Então, quem quiser leitura de oráculo com horário agendado, quem quiser terapia prânica com horário agendado, quem quiser fazer as primeiras consultas com a ideia de fazer a terapia contínua, aí também agenda entre segunda e sexta à tarde. A terapia contínua individual é R$400 mensais. E de sexta-feira, às 4 horas da tarde, tem meditação para criança de 3 a 6 anos. Então, é sempre com uma historinha, é sempre com algo bem lúdico. A gente assopra a velhinha, a gente enche bexiga, a gente conta uma historinha que ajuda a respirar. Então são atividades assim para a criança começar a entrar em contato com a respiração e a meditação. E de sexta-feira também, às 17 horas, uma turma para as crianças maiores, que é de 7 a 12 anos, porque aí já dá pra gente começar a centrar um pouquinho melhor. Bom, gente, por enquanto eu acho que é isso que eu tenho para falar da minha agenda. Se alguém quiser fazer terapia individual e não pode por questões financeiras, se alguém precisa marcar a noite, de final de semana, fala comigo que eu tento abrir um espaço na minha agenda. O importante é a gente fazer coisas que pra gente tá bem. E então eu abro essa possibilidade pra gente trabalhar em conjunto. Quem tiver interesse, fala comigo, por favor. E também gostaria de falar mais uma vez que estou tentando montar o curso de fitoterapia da farmacinha caseira. Então, se você tiver interesse, fala comigo também. Eu preciso de 10 pessoas para formar esse grupo. E a gente vai fazer um curso de 1 ano com um encontro mensal. Vai ter material por escrito. E cada um sai daqui com os seus remedinhos em cada encontro. Então a ideia é que a gente tenha uma farmácia natural dentro da nossa casa, que a gente saiba fazer sempre que a gente precisar
e dentro desse ano que a gente monte ela inteira. Muito obrigada por quem está me acompanhando. Eu estou muito feliz que eu vejo que tem pessoas que estão sempre assistindo os vídeos e me deixando recadinhos. Se vocês tiverem perguntas, mandem para mim que eu vou ter o maior prazer de responder. E por favor, curtam, compartilhem, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Divulguem, por favor, as meditações gratuitas, porque é muito importante que tenha pessoas para sustentar essa ideia de bem-estar sem gerar essa troca da moeda, né? Para gerar através dessa troca de energia, de querer estar bem e querer promover o bem-estar para outra pessoa. Beijos, muito obrigada!